Amor das Minhas Vidas, parte 5, capítulo 16. A segunda exposição de Rosana veio apenas para confirmar o sucesso da primeira. Desta vez Gilberto não esteve com ela, mas via internet, ela o manteve informado sobre todos os preparativos e resultados. Pessoas começaram a ligar fazendo encomendas de telas. Vieram convites para festas e exposições. E logo Rosana estava se tornando conhecida e familiarizada com o meio das artes. Uma noite, ela recebeu um convite para jantar com alguns amigos, também artistas, em comemoração ao aniversário de um deles. Era uma reunião simples e descontraída em um restaurante. E Rosana aceitou com prazer. Estavam todos reunidos se divertindo, quando um homem, levantando de uma mesa afastada, chamou a atenção de Rosana. Era Valmir, e vinha em sua direção. Rapidamente Rosana pensou em se levantar e ir até o banheiro, fingindo não tê-lo visto, mas não conseguiu se mover e muito menos desviar o olhar dele. Quando se aproximou, cumprimentou a todos de maneira informal e dirigiu-se a ela. Oi, Rosana, que bom te encontrar. Queria mesmo vê-la para dar os parabéns. Li semana passada uma nota sobre você no caderno de cultura de um jornal. Fiquei bastante surpreso com seu novo trabalho. Rosana demorou um pouco para responder, uma coisa que ela não havia ainda se acostumado e de certa forma irritava, era o jeito sempre educado e polido de Valmir, tão controlado, que parecia que nada nunca havia acontecido entre eles. Obrigada, limitou-se a responder. Pena que você não me convidou para uma das suas exposições. Eu gostaria de ter visto mais dos seus trabalhos. Ela buscava em suas palavras algum tom de ironia ou algo parecido, mas ele estava sendo sincero. Ela baixou a guarda. Desculpe. Tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de me preparar direito. Chamei apenas meus pais. Não tive tempo de enviar convites a mais ninguém entre meus conhecidos e amigos. Falou desconcertada, tendo a certeza de que essa desculpa era a mais ridícula que já ouvira na vida. Valmir não quis estender o assunto e apenas limitou-se a felicitá-la. Deu-lhe um beijo no rosto e foi embora. Rosana teve vontade de sumir. Havia feito tudo errado. Queria ter perguntado como estava a vida dele sobre o bebê, ter ficado mais um pouco com ele, mas comportou-se como uma tola. Aquele reencontro a deixou abalada e no dia seguinte foi conversar com Dona Helena. Quando se encontraram, Dona Helena percebeu que Rosana estava esmorecendo novamente por causa da situação com Valmir. Disse com carinho: Rosana querida, você não pode voltar a se deixar abater agora. Sua vida está caminhando tão bem. Você está descobrindo um mundo novo e tudo está começando a dar certo. Não permita que nada atrapalhe seu caminho agora. Eu sei que a senhora está certa, mas quando penso que Valmir está saindo de minha vida, ele reaparece e não consigo ficar indiferente a isso. Você nunca contou a ele o que sabe sobre o passado de vocês? Uma vez falei por alto sobre isso, mas ele não quis acreditar. Fernanda me aconselhou até a não insistir. Nesse momento, Dona Helena baixou bem devagar a cabeça, fechou os olhos e manteve-se em silêncio um pouco. Depois olhou para Rosana e disse com uma voz muito suave: Não se recuse a abrir os olhos, minha querida. Não há como evitar que depois da noite o dia amanheça. Você pode fechar as janelas e cortinas, mas o sol estará brilhando lá fora, independente da sua vontade. Cabe a você decidir se quer ficar no escuro ou se quer sentir o calor da vida. Ela ficou olhando para Dona Helena, mas não conseguiu compreender exatamente o que ela queria dizer com isso. Ela não havia procurado essa situação com Valmir. Tudo aconteceu de forma inesperada. O que ela estava se recusando a enxergar já havia se conformado em não ficar com Valmir. O que teria mais para aceitar? Rosana passou o resto do dia pensando nas palavras da amiga. Lembrou-se do sonho que Dona Helena tivera com Fernanda. Tudo estava um pouco confuso, mas de uma coisa Rosana estava certa.
Ela não iria sofrer novamente por causa de Valmir. Não deixaria que acontecesse. Pensou em conversar sobre tudo o que soubera através de sua avó, mas sabia que ele não daria importância ao fato, ou pelo menos não admitiria a verdade. O melhor que tinha a fazer agora era viver sua vida e deixá-lo viver a dele. A família de Rosana sempre conviveu com o conforto e uma ótima qualidade de vida. Com seu trabalho, Rosana conseguiu juntar uma boa reserva, o que a deixava tranquila com relação aos seus gastos. Como boa administradora, soube aplicar sempre bem seu dinheiro, inclusive o da venda da empresa, e já estava conseguindo ter algum lucro com seus quadros, mas ela não pensou nunca em viver apenas da arte. Queria investir em alguma coisa que lhe desse retorno financeiro certo, para que pudesse se dedicar à pintura sem preocupação. Uma tarde estava sozinha, passeando por uma livraria, quando foi acometida por uma sensação de que havia encontrado o rumo de sua vida. Foi algo tão forte quanto inexplicável, mas para ela não importava. Pegou o carro e dirigiu-se à galeria de Rubens. Precisava saber sobre os próximos planos que ele tinha para ela. No caminho, só conseguia pensar em sua nova ideia e sentia-se decidida e radiante com seu projeto. Ela, Rubens e Maria Pia conversaram bastante, e ela teve que explicar-lhes que precisaria de alguns dias para cuidar de alguns assuntos particulares. Como eles não tinham nenhum compromisso agendado até o final da quinzena, não houve nenhum problema. Ela entraria em contato com eles assim que resolvesse tudo. Já estava quase anoitecendo quando Rosana chegou em casa. Arrumou uma bolsa de mão com algumas poucas mudas de roupa, ajeitou o essencial em sua nécessaire e partiu rumo ao aeroporto. Quando chegou lá e viu o horário dos voos, constatou que só pousaria em Curitiba após as 22 horas. Não sabia se Gilberto estaria em casa, então comprou sua passagem e achou melhor ligar para ele. Queria fazer-lhe uma surpresa e arranjaria uma desculpa para saber o que ele iria fazer. Oi, Gilberto, tudo bem? Estou ligando rapidamente agora, mas gostaria de falar com você mais tarde. Tenho uma coisa para te contar. Vá da academia direto para casa. Vou sim, Rosana, mas não sei a que horas. Estou analisando a situação e disse em seguida. Pode me ligar? Com certeza por volta de 22h30 estarei em casa. Ligarei sim, mas olha, se eu me atrasar um pouco, me espere. Quero falar com você ainda hoje, tá? Estou preocupado, está tudo bem? Está sim, mas quero te contar umas novidades. Está certo, estarei esperando. Rosana procurou uma lanchonete para fazer um lanche rápido. Passou na livraria e foi para a sala de embarque. O voo foi tranquilo, mas Rosana estava completamente ansiosa. Havia conversado dias atrás com seus pais e pela primeira vez eles estavam apreensivos com relação às decisões de Rosana. Agora ela imaginava o que eles diriam sobre sua atitude de viajar e sobre seus planos para o futuro. Ligaria para eles na manhã seguinte, pois saíra de São Paulo sem nem se despedir. O avião pousou no aeroporto Afonso Pena no horário e Rosana foi uma das primeiras a desembarcar. Pegou um táxi e passou ao motorista o endereço da casa de Gilberto, que ela ainda não conhecia. Quando o carro chegou em frente ao portão, ela desceu e ficou alguns instantes parada observando. A casa era linda, branca com janelas de madeira pintadas de verde escuro, e em cada janela um canteiro com flores. O jardim era amplo e cheio de hortênsias, e dele cresciam duas grandes araucárias, imponentes e belas. O bairro era bem tranquilo, residencial, e as ruas muito bem cuidadas e limpas. Rosana começou a achar que aquilo era um paraíso, e entendeu por que Gilberto estava tão feliz ali. Tocou a campainha. Em seguida, ouviu uma porta interna se abrindo e passos vindo em direção a ela. Quando o trinco do portão se moveu, o coração dela bateu mais forte. Gilberto a viu e ficou totalmente sem reação. Será que cheguei muito tarde? Disse Rosana, abrindo um imenso sorriso. Só então Gilberto se moveu, pegando a amiga pela cintura e a erguendo como se fosse uma boneca. Depois a abraçou e foi pegar sua bolsa, que estava no chão ao seu lado.
Enquanto entravam em casa, Gilberto começou a falar. Eu não poderia imaginar a surpresa mais fantástica que essa. Estava no meu quarto pensando em você e aguardando sua ligação. Nossa, que bom que você está aqui. Tenho que admitir que tomei essa decisão de forma muito repentina. Quando te liguei, eu já estava no aeroporto, mas queria fazer uma surpresa, como você fez comigo na minha exposição. Eu adorei a surpresa, mas o que aconteceu? O que te fez tomar essa atitude assim de repente? Vamos fazer uma coisa? Posso tomar um banho e a gente conversa depois? Claro. Me acompanhe até seu quarto. Claro que você vai ficar aqui, não é? Se é um convite, está aceito. Ele passou o braço por sobre os ombros de Rosana e subiram as escadas abraçados. Ele deixou em cima da cama dela uma macia toalha de banho. Verificou se estava tudo em ordem no banheiro da suíte e disse: A noite está gostosa para um vinho. Vamos beber na varanda? Ótima ideia. Você está com fome? Não. Comi algo antes de embarcar. Ótimo. De qualquer forma, cortarei um queijo para acompanhar o vinho. Não vou me demorar. Finalizou a conversa com uma piscada de olho para ele. Gilberto desceu e começou a ajeitar tudo. Enquanto arrumava a bebida e o queijo, ficou imaginando o que teria levado Rosana a ir até lá, ainda mais assim de surpresa. Não demorou muito e ela apareceu, os cabelos molhados caindo por sobre os ombros, uma camisa de gola alta branca e uma calça de moletom azul clara. O perfume dela encheu o ambiente quando apareceu ao pé da escada, um aroma suave e agradável. Gilberto estava distraído e virou-se ao sentir a presença dela. Você está linda. Obrigada. Linda e descansada, disse com um sorriso. Deixe que eu te ajudo com esses copos e pratos. Vamos levar para a varanda? Colocaram tudo na mesa e Gilberto entrou novamente para buscar guardanapos e os garfos para o queijo. Quando ele entrou em casa, Rosana ficou observando. Estava muito bonito também. O cabelo havia crescido um pouco e o grisalho estava mais visível. O mesmo efeito prateado já aumentara em sua barba e bigode. Ele vestia uma calça larga de tecido leve e branca e usava um blusão de malha preto com gola em V. Estava muito atraente. Quando se deu conta de seus pensamentos, Rosana sacudiu a cabeça como que para afastá-los para bem longe. Gilberto voltou, serviu uma taça de vinho para Rosana, sentou-se de frente para ela e após um brinde perguntou: E então? Agora que estamos tranquilos aqui, vou saber as novidades? Rosana riu. Você é tão curioso. E não é para ser? Respondeu rindo também. Você chega aqui tarde da noite de surpresa. Diz que decidiu de repente a viagem e não quer que eu fique curioso? Você já vai saber, mas antes me diga, como está a situação da academia? Está bem. Andei refazendo os planos e acho que vai dar para começar uma ampliação. Pequena por enquanto, mas também poderei comprar alguns equipamentos novos. Mas tudo do jeito que você havia imaginado. Não exatamente. Não quero me precipitar investindo mais do que é seguro agora. E a ideia do sócio? Você sempre insiste nisso, mas não quero ter sócio, só em caso de extrema necessidade. E uma sócia? Gilberto estava de costas, ajeitando a almofada de sua cadeira, virou-se na defensiva. Não, eu já disse que não quero sócio, por quê? Parou de falar subitamente. Olhou para ela, franzindo a testa. O que você disse? Perguntei se você aceitaria uma sócia ao invés de um sócio. E essa sócia seria eu, claro. Respondeu Rosana sorrindo e fazendo um gesto com a mão se apresentando. Você está brincando. A ideia é tão ruim assim? Não, não é que seja ruim, mas acho que você não pensou direito. Vai investir teu dinheiro numa academia? Você não estava pensando em abrir alguma coisa para você. Não preciso abrir, já está aberto. E você sabe que sou ótima administradora. Podemos fazer essa academia crescer tão rápido que em breve abriremos uma filial. E depois, quem sabe, até uma grife de roupas esportivas e depois... Ele a interrompeu às gargalhadas. E depois deixo tudo nas tuas mãos e vou descansar no Caribe. Com esse teu projeto vou ficar milionário. Ela colocou as mãos no rosto, admitindo que estava indo rápido demais. Vamos falar sério, Gilberto?
Já disse a você que estou cansada da vida de executiva. Com você retomei o gosto pelos esportes e hoje adoro tudo que se relacione ao assunto. Tenho capital para entrar com uma boa participação, o que vai ajudar bastante nos teus planos. Poderia facilmente conciliar este trabalho administrativo com as minhas pinturas, e você não precisaria mais se preocupar com essa parte, ficando apenas com o que mais gosta, que são as aulas e toda a parte técnica. Não acha perfeito? Gilberto estava boquiaberto. Quanto tempo você levou para planejar isso tudo? Aproximadamente uns 5 minutos. Você é inacreditável, concluiu recostando-se mais na cadeira, pronto para ouvir o resto da história. Rosana relatou a ele como teve a ideia de maneira súbita naquela mesma tarde, e a certeza que sentiu imediatamente de que era o que queria fazer. Mas isso vai complicar sua vida, administrar a academia aqui, você morando em São Paulo. Já pensei nisso também. Eu posso ficar em São Paulo e adiantar várias telas, e periodicamente posso vir para nos reunirmos e fazer o que não pode mesmo ser feito à distância. Com a internet, o resto podemos agilizar via e-mail, é simples. Não sei por que me preocupo. Claro que você já havia mesmo pensado em tudo. Falou levantando-se para pegar água e fazendo de leve um carinho na cabeça de Rosana. Quando voltou, falou novamente. Isso tudo é realmente sério? Claro que é. Gilberto sentou, coçou a barba pensativo, bebeu um gole de vinho. Rosana estava quieta, apenas aguardando o parecer final dele. Uma pequena ponta de ansiedade começou a tomar conta dela. Ele a olhou com um olhar profundo e disse calmamente: a ideia é excelente. Podemos colocar no papel tudo direito e confirmar a viabilidade dessa tua projeção toda, o que acha? E deu um sorriso. Tenho alguns dias para ficar aqui. Faremos o trabalho com calma para não ter falhas. Por hoje, que tal aproveitarmos a noite colocando a conversa em dia nos assuntos mais amenos? Perfeito. Amanhã passarei pela academia na parte da manhã e voltarei logo para podermos começar. Mas é melhor não irmos dormir muito tarde. Vamos conversar mais um pouco e depois a gente vai se deitar. Quando acordou na manhã seguinte, logo percebeu a casa em absoluto silêncio. Só ouviu o canto dos pássaros que brincavam alegres no jardim. Levantou-se devagar, foi ao banheiro fazer sua higiene matinal, vestiu um robe e desceu. Realmente estava sozinha. Olhou o relógio da copa e viu que já eram quase 9 horas. Gilberto devia ter saído muito cedo. Viu em cima da mesa um prato coberto com uma tampa. Quando a levantou, viu uma generosa fatia de mamão coberta com aveia e mel. Ao lado do prato encontrou um bilhete. Rô, saí bem cedo porque as primeiras aulas já começam por volta das 6 horas. Deixei fruta e queijo branco para você. Espero ter acertado. Na geladeira tem suco de pera que fiz agora de manhã. Não devo me demorar, mas se precisar de alguma coisa, ligue para o meu celular. Não é necessário dizer, mas de qualquer forma sinta-se em casa. Um beijo, Gilberto. Ela adorou o carinho com que ele deixou tudo pronto para quando ela acordasse. Pegou o suco na geladeira, uma fatia de queijo e foi dar uma volta pela casa. Tudo era muito arrumado. Com certeza ele tinha alguém para fazer a limpeza e cuidar de suas roupas. Os móveis eram rústicos, o que dava um ar aconchegante ao ambiente. Ela notou que ele era cuidadoso no que dizia respeito à decoração, mas enfeitava cada espaço com o mínimo necessário e muito bom gosto. Em uma mesa ao lado do sofá havia um porta-retrato com a foto dos pais, um abajur e um vaso com uma pequena planta. Em frente ao sofá uma lareira que notava-se havia sido usada já há muito tempo. Na parede lateral, uma estante de madeira pesada abrigava o aparelho de som, muitos CDs e livros. As cortinas eram claras e deixavam passar apenas poucos raios de sol, o que fazia com que a casa ficasse suavemente clara. As persianas estavam abertas e Rosana podia sentir em qualquer cômodo o frescor da manhã. Em todas as partes havia um vaso de planta natural. No ar havia um perfume sutil, gostoso, que Rosana não conseguiu identificar de onde vinha.
Voltou para a cozinha e abriu a geladeira. Muitas verduras, frutas, bebidas isotônicas. Alguns queijos e frios mostravam que o Gilberto procurava manter uma alimentação equilibrada. Olhou em volta e viu um aparelho de telefone muito antigo em cima da bancada da copa. Pensou em ligar para ele, mas achou melhor subir, tomar um banho e aguardar que ele voltasse. Pouco depois das 10 horas, Gilberto chegou. Sentaram juntos no escritório dele e começaram a traçar os planos para a nova sociedade. Fizeram um levantamento de custos, uma análise administrativa, olharam catálogos de novos equipamentos e quando terminaram tudo já estava na hora do almoço. Resolveram sair e foram a um restaurante famoso em um bairro tradicional conhecido pela gastronomia. Depois do almoço, fizeram um passeio pela cidade e Rosana estava encantada com tudo o que via. Era realmente um belíssimo lugar e Gilberto fizeram uma excelente escolha ao se mudar. Embora Rosana fosse absolutamente apaixonada por sua cidade, Rosana ficou em Curitiba uma semana. Passou a ir à academia com Gilberto todos os dias, onde aproveitava e fazia sua ginástica. Estava feliz por ter novamente Gilberto lhe orientado no treino. Finalmente, chegou o dia de voltar a São Paulo. Acho que vai dar tudo certo, Gilberto. Estou levando todos os documentos necessários para começar meu trabalho, disse Rosana orgulhosa. Está ótimo, mas você não precisava se preocupar em transferir o dinheiro para minha conta. Você me conhece. Gosto de resolver logo o que é preciso. Assim você já vai agilizando as compras. E assim que eu verificar como estão as coisas por lá, te aviso quando poderei voltar. Adorei cada minuto dessa viagem. Estou muito feliz por você ter concordado com meus planos. Estou feliz também, Rosana. Começo a sonhar com minha viagem para o Caribe, concluiu rindo. Rosana começou a pegar sua bagagem para que Gilberto a levasse ao aeroporto. Quando chegaram, já estava próxima a hora do embarque. Ela começou a sentir uma inquietação que não sabia explicar. Gilberto estava estranho também, mas se ambos perceberam o jeito do outro, nada disseram. Despediram-se com um longo abraço. Quando o avião decolou, Rosana pensou em Valmir, recostou a cabeça na poltrona, fechou os olhos e sentiu que eles estavam úmidos. A saudade ainda doía fundo. Capítulo 17. Apesar da fina garoa, o pouso em São Paulo foi suave e no horário previsto. Quando Rosana estava desembarcando, uma funcionária da companhia aérea se aproximou e disse: Por favor, senhora Rosana. Sim, sou eu, respondeu Rosana intrigada. Me pediram que lhe entregasse essas flores assim que o avião pousasse, disse a moça gentilmente. Rosana estendeu as mãos e segurou o enorme buquê de flores do campo. Agradeceu e a moça se afastou. Controlando a curiosidade, Rosana esperou chegar ao saguão do desembarque. Colocou sua bolsa em um carrinho e pegou um envelope preso ao papel que envolvia o belo arranjo. Era um cartão elaborado pela própria floricultura para entrega de flores à distância. O texto era ditado na hora da encomenda e impresso no cartão. Rosana, adorei os dias que você passou aqui e acho que nossa academia é só o começo de grandes voos. Espero que tenha feito uma ótima viagem. Beijo com carinho, Gilberto. Ela abraçou as flores com alegria e foi para casa. Quando chegou, ligou imediatamente para Gilberto, dizendo quanto havia gostado da lembrança. Ficaram ainda muito tempo conversando antes de se despedirem. Rosana dividia seu tempo entre os quadros e as questões da academia. Ela e Gilberto se falavam diariamente. Tudo estava correndo como previsto. Sua vida social se acalmou bastante e ela vivia muito em casa e na casa dos pais, que agora começavam a acreditar novamente que Rosana estava com a cabeça no lugar. Como gostava sempre de fazer quando queria relaxar, Rosana pegou o carro e saiu sem rumo pela cidade, ouvindo música e apreciando a paisagem. Ela sempre dizia que essa era sua maior terapia. Numa dessas saídas, ela foi até o posto, onde sua vida começara a mudar completamente. Parou do outro lado da rua e apenas ficou olhando alguns instantes,
Mal conseguia acreditar em tudo o que havia acontecido. Dessa vez, ela não esperava encontrar Valmir. Na verdade, não queria mesmo vê-lo. Ligou o carro e continuou seu passeio. Enquanto dirigia, pensava em Gilberto e como era bom tudo o que estava acontecendo com ela. E a imagem dele, na primeira noite que ela passou em Curitiba, voltou à sua mente. Ela dirigiu até o parque, onde costumavam correr juntos. Desceu do carro, sentou-se na grama e ficou olhando o grande lago à sua frente. Começou a sentir-se desconfortável com certos pensamentos que tinha com relação a Gilberto. Percebeu que olhava atualmente com olhos de mulher, não apenas como amiga. Quando esteve na casa dele, chegou a sentir uma atração nova, uma vontade de estar mais próxima dele, mas não aceitou essa ideia e procurou não dar vazão ao que sentia. Começou a caminhar pelo parque e pensou em Valmir. Ela não tinha dúvida do que sentia por ele, mas a lembrança de Gilberto agora a deixava confusa. Não adiantava. Quanto mais pensava, menos encontrava a resposta que queria. Voltou para casa, deixando que os pensamentos voassem livremente pela sua cabeça, coerentes ou não. Com o passar do tempo, Rosana procurou não analisar mais nada. Queria apenas sentir-se livre e tranquila para viver. Às vezes, era tomada por uma certa melancolia, mas já havia aprendido a conviver com aquilo e não deixava que a tristeza a dominasse. Era muito difícil que existisse um único dia que ela não pensasse em Valmir, mas aos poucos essas lembranças foram esmaecendo. Estava se aproximando o dia de voltar a Curitiba e Rosana estava animada com a viagem. Ela não quis criar nenhum vínculo contratual com Marapia e Rubens, exatamente para ter autonomia de agir conforme suas necessidades. Estava muito animada com o reencontro com Gilberto, mas não podia deixar de pensar nos seus novos sentimentos com relação a ele e isso a preocupava. Antes de ir, resolveu fazer uma visita a Dona Helena. Querida Rosana, como fico feliz em vê-la tão bem. Seu semblante está sereno e o brilho voltou ao seu olhar. Sinto-me muito bem mesmo. Ando apenas um pouco aflita com algumas coisas, mas nada com que a senhora deva se preocupar. Dona Helena serviu uma xícara de chá para Rosana, olhou e disse: Você já teve coisas demais com que se preocupar nos últimos tempos. Agora apenas viva e lute pela sua felicidade. Quando fazemos mal a alguém, temos razão de sentirmos até remorsos, mas muitas vezes vivemos uma culpa, sem que exista de fato um motivo real para isso. Devemos aprender a distinguir as duas situações. Rosana não acreditou no que ela dizia. Como podia ser? Dona Helena adivinhou exatamente o que se passava com Rosana, que não havia lhe dito nada sobre um mal-estar que sentia ao pensar em Gilberto e lembrar de Fernanda. Dona Helena não disse mais nada a respeito desse assunto, e Rosana também não quis perguntar. Todas as vezes que se encontravam, Rosana saía de lá com a sensação de que sua amiga sabia exatamente o que se passava em sua vida. Sabia até o que ela mesma ainda não havia descoberto, e suas palavras sempre a acalmavam e a colocavam no rumo certo. Quando estavam se despedindo, a senhora disse: Fazemos várias pequenas mudanças na nossa vida, muitas vezes movidos por um impulso inconsequente, e fazemos isso sem medo de errar. Mas na hora da grande virada, a definitiva, sempre buscamos muitos empecilhos para mascararmos o inevitável confronto com nossos desejos mais íntimos e verdadeiros. Seja feliz, minha querida. Rosana foi embora sentindo-se leve, mas sem saber exatamente o que faria com as informações que havia recebido. Resolveu dormir alguns dias na casa dos pais, pois iria se ausentar de São Paulo por mais tempo. Tinha novos planos e precisava decidir tudo com Gilberto. Sua bagagem estava um pouco maior dessa vez. Incluía, além de diversas roupas para várias ocasiões, 2 telas e sua maleta de material de pintura. Aproveitaria a oportunidade em Curitiba para pintar algumas paisagens locais. Quando estava no aeroporto, encontrou-se com Roberto e teve a sensação de nunca ter tido qualquer tipo de relacionamento mais íntimo com ele. Estava impecavelmente vestido com um terno azul marinho e ao seu lado viu uma mulher muito alta, loura,
com uma aparência bastante afetada, longe de ser elegante. Quando a tal mulher viu Roberto se dirigir a Rosana, falou algo no ouvido dele e foi apreciar a vitrine de uma joalheria. Rosana, como você está mudada. Com certeza ela percebeu que não havia nas palavras dele nenhum tipo de elogio. Estava muito bem vestida, mas de maneira totalmente esportiva, bem diferente de quando namoravam. Já você não mudou nada, respondeu prevendo que a conversa não iria longe. Andei sabendo algumas coisas sobre você, disse Roberto, fazendo uma pausa estratégica para que ela perguntasse onde e como ele havia tido notícias dela. Como não percebeu nenhum interesse de Rosana pelo assunto, continuou. Parece que você resolveu voltar à adolescência, cada hora inventando uma novidade. Academia de ginástica? Não faz o menor sentido, Rosana. Podia sentir o sabor do rancor na voz de Roberto, também carregada de ironia e sarcasmo. Ela o olhou displicentemente e disse de maneira direta: pois se você quer saber, acho que agora realmente amadureci e faço o que gosto de verdade. Estou feliz demais e não me arrependo jamais de ter seguido esse novo caminho. Ela respirou fundo, demonstrando um tédio total com aquela conversa. E para falar a verdade, Roberto, sua opinião, meu respeito não significa absolutamente nada. Adeus e seja feliz. Página definitivamente virada, pensou Rosana enquanto se afastava. Dessa vez, Gilberto a esperava no aeroporto. Como ainda era cedo, passaram em casa. Rosana apenas deixou sua bagagem e foram para a academia. As obras de ampliação estavam bastante adiantadas e Rosana achou tudo perfeito. Ficaram algumas horas no escritório estudando como seria a lojinha de roupas esportivas, que abririam um pequeno espaço próximo à lanchonete. Os planos eram tantos que muitas vezes um tinha que equilibrar o excesso de entusiasmo do outro, e dessa forma tudo acabava sempre dando certo. Depois do trabalho, resolveram passar em um supermercado e comprar algumas coisas para o jantar. Gilberto havia definido o cardápio e Rosana adorou mais essa descoberta sobre ele. Era um ótimo chefe e cozinhava muito bem. Quando chegaram em casa, foram direto para a cozinha e Gilberto preparou um filé de frango ao molho de ervas e champignon, acompanhado de uma salada verde e um vinho branco. Antes de começarem a jantar, ele foi até a sala, acendeu a lareira, trocou o CD por um de música instrumental bem suave e só então se sentaram para comer. Por alguns instantes, Rosana permaneceu calada, saboreando não só a comida como também cada detalhe daquele momento incrivelmente perfeito. O inverno se aproximava e o frio já estava se intensificando. Quando se levantaram, foram para a sala, arrumaram umas almofadas no chão e sentaram em frente à lareira. Haviam combinado que fora do horário comercial não falariam sobre negócios e cumpriram a promessa. Vacilante, Rosana perguntou: e o coração como anda? Ainda fechado. Não tenho pensado em assuntos do coração. Fico muito envolvido com o trabalho e está bom assim. Respondeu procurando demonstrar desinteresse por essa questão. Mas já que você tocou no assunto, e o seu vai bem? Rosana bebeu um gole de vinho e falou pausadamente, com receio que sua voz denunciasse seus sentimentos naquele momento. Estou bem também, mas assim como você, não tenho pensado muito nisso. Ela levantou e tocou novamente o CD e mudou de assunto. Amanhã, estou pensando em ir ao parque para pintar um pouco. Você vai precisar de mim pela manhã? Não, de jeito nenhum, pode ir sem problemas. Nós podemos fazer o seguinte: você me deixa na academia, fica com o carro e me encontra lá depois. Para mim está perfeito. E depois do almoço, poderemos pensar em algum programa legal para fazermos. Sábado à tarde eu não volto à academia. Temos até segunda de folga. Tem algo especial que deseja conhecer? Eu adoraria fazer aquela viagem de trem até Morretes. Ótima ideia. Eu estou aqui há tanto tempo e ainda não fui. Dizem que é um passeio lindo. Então acha que pode ser amanhã? A litorina sai cedo aqui da cidade. Assim que acordarmos, ligo para Rodrigo e aviso que não passarei lá. Tem certeza que não vai atrapalhar teus planos? Claro que vai.
Rosana olhou com os olhos arregalados. Mas eu vou adorar jogar todos os planos para o alto e aproveitar o passeio com você, concluiu Gilberto rindo. Você sempre aprontando comigo. É melhor irmos dormir então, senão perdemos a hora pela manhã. É verdade, vou dar um jeito na cozinha. Nada disso. Faremos isso juntos. Vamos lá e mãos à obra. Lavaram a louça, deixaram tudo em ordem e foram deitar. Rosana só apagou a luminária ao lado da cama quando ouviu a porta do quarto de Gilberto fechar. Permaneceu deitada no escuro por um longo tempo. Era muito difícil para ela admitir, mas estava realmente se envolvendo com Gilberto. E não poderia deixar que isso acontecesse de forma alguma, por duas razões incontestáveis. Ele havia sido namorado de sua melhor amiga, e também porque ele a via apenas como uma grande amiga e companheira, e ela não entraria em outra situação para sofrer novamente. Pensou em Dona Helena e em suas palavras no último encontro de ambas. Não fazia sentido. O que ela disse não tem nenhuma relação com essa situação entre mim e Gilberto, pensou Rosana confusa. Não há o que eu possa fazer. Ele não me vê como mulher e preciso esquecer essa fantasia boba. Virou-se na cama, puxou o edredom e fechou os olhos. Adormeceu logo. O dia amanheceu lindo e ensolarado, mas a temperatura estava muito baixa. Rosana acordou ouvindo um som distante de despertador. Esfregou os olhos e levantou-se. Foi até o banheiro, escovou os dentes e percebeu que o som continuava. Saiu de seu quarto e encostou na porta do quarto de Gilberto. O despertador continuava a sua árdua missão de acordá-lo, sem sucesso. Rosana deu um sorriso e resolveu abrir a porta bem devagar, talvez pelo vinho da noite anterior, o intenso ritmo de trabalho e o adiantado da hora que foram deitar. Ele sequer se mexeu quando ela entrou e desligou o aparelho. Já estava saindo do quarto, quando voltou e se deteve ao pé da cama. Ficou observando enquanto ele dormia. Estava de bruços, com um conjunto de agasalho verde escuro, o cabelo grisalho em desalinho sobre o travesseiro, pernas e braços um pouco espaçados. Sentiu vontade de se aproximar, mas mudou de ideia e saiu sem fazer barulho. Na cozinha, preparou uma bandeja com café quente e fresco, queijo branco, pão integral, mel, morangos e um suco de laranja. Quando voltou ao quarto, ele havia mudado de posição. Estava deitado de lado, numa posição quase fetal. Rosana deixou a bandeja em cima do baú perto da cama e sentou-se bem devagar ao lado dele. Acariciou de leve os cabelos de Gilberto e, quando pensou em chamá-lo, ele ergueu a mão e segurou a mão dela, levando até os lábios e dando um beijo suave. O coração de Rosana quase saiu pela boca. Ele disse ainda de olhos fechados: desse jeito vou jogar fora o despertador. Ela estava sem ação, mas não podia perder o controle. Dorminhoco, hora de acordar. Disse e levantou-se para pegar o café, colocando ao lado dele. Vamos acabar perdendo o trem. Quando ele virou e viu que ela havia preparado, não conseguiu dizer uma palavra. Sorriu, pegou o morango e ofereceu a ela. Em pouco tempo estavam a caminho da rodoferroviária. Durante a viagem, tiraram várias fotos e não pararam de falar. A impressão que tinham era de que o assunto entre eles jamais se esgotava. Quando chegaram a Morretes, deram uma olhada na cidade e foram comer, pois estavam famintos. Na sobremesa, Rosana pediu um doce com calda de chocolate. Estava se divertindo e comendo como uma criança. Afinal, doces não costumavam fazer parte de seu cardápio. De repente, Gilberta olhou e começou a rir. Ela não entendeu nada. Ele aproximou o dedo do canto de sua boca e limpou uma grande mancha de chocolate que havia ficado ali. Ela riu e escondeu o rosto sob o guardanapo. Ele puxou delicadamente o tecido de suas mãos e, pela primeira vez, os olhares de ambos se cruzaram profundamente. Rosana, completamente desconcertada e nervosa, acabou derrubando a colher de sobremesa no chão e cortou o encanto daquele momento. Continuaram o resto do passeio como se nada tivesse acontecido. Fizeram algumas compras e, no meio da tarde, retornaram a Curitiba. Quando chegaram em casa, já era quase noite e ambos foram tomar um banho quente para descansar o corpo e se aquecerem.
Gilberto estava em seu quarto e pensava no que havia acontecido no restaurante. Eu devo estar ficando maluco. A Rosana é uma pessoa maravilhosa e não posso correr o risco de perder sua amizade. Tenho que me controlar para não fazer uma besteira. Eu não podia estar sentindo essa atração. Ela é apaixonada por Valmir. Não vou ficar fantasiando e misturando as coisas. Espero que ela não tenha ficado chateada comigo. Rosana encontrou Gilberto no corredor. Ela estava com uma tela nas mãos e sua maleta. Se importa se eu for para a varanda pintar um pouco? Claro que não. Mas não está muito frio lá fora? Tem razão, posso ficar na sala? Venha, eu te ajudo. Tem algum problema se eu deitar no sofá para ler um pouco? De jeito nenhum, vamos lá. Desceram e ajeitaram tudo. Rosana colocou o cavalete perto da lareira. Gilberto ligou o som bem baixinho, pegou seu livro e deitou no sofá. Ficaram horas ali sem trocarem uma palavra. No ar havia uma cerimônia que jamais existira entre eles. Gilberto se levantou para buscar água para ambos e viu a pintura, que estava quase no final. Era uma das paisagens que haviam visto no passeio naquela tarde. Ficou impressionado com o talento de Rosana, embora já o conhecesse. Foram deitar, mas nessa noite nenhum dos dois conseguiu pegar logo no sono. Durante todo o restante da estada de Rosana em Curitiba, nunca mais surgiu um momento como aquele do restaurante. A loja da academia foi inaugurada. Foram instalados os equipamentos do novo salão e tinham muitos motivos para comemorar. O número de matrículas havia aumentado muito e a mídia local estava atenta ao novo ponto de encontro das pessoas jovens de corpo e alma da cidade. E havia chegado o dia do retorno de Rosana a São Paulo. Enquanto ela arrumava suas coisas, pensava no vazio que essa volta representava. Pela primeira vez, teve a sensação que não pertencia mais à sua cidade. Durante uma das várias vezes que ligou para seus pais, foi informada da decisão deles de voltarem definitivamente para a fazenda, em Bragança Paulista. Estavam cansados da agitação de São Paulo, mas manteriam um apartamento para suas passagens por lá. Ela arrumava sua mala com displicência, e embora relutasse ainda em admitir, queria muito ficar, mas sabia que isso era impossível, não tinha o menor cabimento. Pegou tudo que era seu e encontrou Gilberto na sala. Ele havia acabado de pregar na parede acima da lareira o quadro que ela pintara com a paisagem do passeio. Ela sorriu emocionada. Estavam ambos muito quietos e permaneceram assim até chegarem ao aeroporto. Quando estavam se dirigindo ao check-in, Rosana pediu que ele aguardasse um instante, pois precisava ir até o banheiro. Ela voltou e o encontrou desligando o celular. Desculpe, mas não vou poder ficar até seu embarque. Houve um problema na academia e tenho que ir para lá agora. Rosana ficou apreensiva. Alguma coisa séria? Quer que eu vá com você? Era o motivo que estava precisando para ficar. Desapontada, ouviu a resposta de Gilberto. Não, de jeito nenhum. Não deve perder o voo. Pode deixar que resolva e te mantenha informada. Saíram da fila, dando lugar aos passageiros que estavam atrás deles. Abraçaram-se e Rosana sentiu uma imensa tristeza tomar conta dela. Gilberto fez um carinho em seu rosto e disse apenas: "Se cuida, tá? Me liga quando chegar." Virou e foi em direção ao portão de saída. Rosana ficou em pé, parada, olhando e tentando conter o nó que se formava em sua garganta. Quando viu que não conseguiria, pegou um lenço e voltou para a fila enxugando discretamente as lágrimas que teimavam em descer pelo seu rosto. Chegou sua vez de ser atendida. Entregou sua passagem e o documento para a funcionária e baixou a cabeça para mexer em algo na bolsa. Continuava a secar as lágrimas, não conseguiu contê-las. Ouviu a voz da atendente chamando-a. "Perdão, senhora, mas não poderá embarcar." Rosana teve a impressão de não ter ouvido bem. "Desculpe, mas acho que não entendi. A senhora não pode embarcar agora." Novamente Rosana olhou, dessa vez estarrecida, e sentindo o início de dor de cabeça voltou a perguntar: "O que está acontecendo? Qual o problema? Por que não posso embarcar?" Disse, relembrando em segundos as situações inusitadas que eram divulgadas nos jornais, sobre enganos,
a respeito de pessoas nos aeroportos e ficou tensa pensando em que tipo de situação estaria sendo envolvida. Não posso lhe dar detalhes, mas aqui a senhora terá a informação que precisa e a quem deve se dirigir. E entregou um pedaço de papel a Rosana, acompanhada de uma expressão facial muito séria. Rosana chegou um pouco para o lado e desdobrou o papel. Você não pode pegar esse avião, simplesmente porque eu não saberia mais viver aqui ou em qualquer outro lugar do mundo sem você. Eu a amo. Com todas as minhas forças, não vá. Mas se estiver zangada, por favor, não olhe para trás. O papel começou a tremer nas mãos de Rosana, e agora as lágrimas corriam livres por sua face. Virou lentamente a cabeça e viu Gilberto em pé, a poucos metros de distância dela, com uma rosa na mão. Capítulo 18. Rosana e Gilberto estavam felizes juntos, como nenhum dos dois achou ser possível depois de tantas coisas que sofreram. Havia amor entre eles, muito carinho, companheirismo e descobriram que a atração física também era intensa. Gilberto era um amante maravilhoso, que sempre criava para Rosana um clima de romance e ternura, e só deixava cada vez mais apaixonada. Em poucas semanas decidiram que iriam juntos a São Paulo, onde Rosana resolveria suas pendências, arrumaria suas coisas e deixaria definitivamente a cidade. Iriam também conversar com os pais dela sobre todas essas mudanças. Os pais de Rosana ficaram felizes com a novidade e perguntaram sobre o casamento. Eles não haviam ainda pensado em formalizar a situação que estavam vivendo, mas Gilberto achou que seria importante para a sogra e conversou com Rosana para que marcassem uma data antes que os pais dela fossem para a fazenda. Combinaram então que fariam uma cerimônia bem simples em Curitiba, só mesmo com a presença da família de cada um. Enquanto ajeitavam tudo para a mudança de Rosana, ficaram no apartamento dela. Um dia Gilberto a levou ao parque sob o pretexto de darem uma caminhada. Quando chegaram, Gilberto a pegou pela mão e sentaram juntos em um banco de frente para o lago. Gilberto começou a falar, cuidadoso com as palavras. Rosana, daqui a alguns dias estaremos casados e sua vida mudará completamente. Não temos falado no assunto. E não sei se você vai se aborrecer, mas acho que precisamos conversar. Rosana olhava com carinho e atenção e ele prosseguiu. Viemos a São Paulo para você resolver o que estivesse pendente aqui, para começarmos vida nova em Curitiba. Mas existe algo que não sei como está dentro de você. Você está se referindo ao Valmir, não é? Gilberto apenas assentiu com a cabeça em silêncio. Rosana começou a falar, sentindo o coração sereno, sem medo nenhum e segura do que dizia. Você conhece minha história com Valmir. Não há nada de novo que eu possa acrescentar nesse momento. Só quero que saiba que você me provou que seria possível que eu viesse amar alguém novamente e ser feliz. Não posso negar que Valmir estará para sempre em minha vida. O que aconteceu foi especial demais para fingir que não existiu. Assim como sei que em seu coração jamais deixará de haver um lugar muito especial para Fernanda. Mas eu amo você, Gilberto. Você é minha realidade, meu porto seguro, minha paz. E o que mais quero hoje é levar adiante nossos negócios e construir nossa vida juntos. E desejo de coração que Valmir também seja muito feliz, tanto quanto eu estou sendo agora com você. Gilberta olhou, cheio de admiração e amor, a puxou para perto de si e a beijou, sentindo que nada seria capaz de afastá-los nunca. A mudança de Rosana foi feita, e eles já ajeitaram na casa de Gilberto os pertences que ela não quis se desfazer. Não queriam mudar de casa, e apesar de levarem bastante coisa, o ambiente continuou gostoso, bem arrumado e harmonioso. Os pais de ambos chegaram e o casamento foi realizado de maneira simples, mas foi uma cerimônia muito bonita. A mãe de Rosana e a mãe de Gilberto não conseguiu conter as lágrimas. Estavam com seus corações em paz, diante da felicidade dos filhos. A vida seguiu tranquila para Rosana e Gilberto. A academia estava crescendo e abrindo filiais em outros bairros e até em cidades próximas. Como Rosana havia vislumbrado, já estavam iniciando sua própria grife de roupas esportivas. Compraram um novo imóvel, onde montaram uma confecção,
Contrataram as costureiras, uma gerente, e os modelos eram criados por Gilberto e Rosana pessoalmente. Mesmo com tantos afazeres, Rosana continuou pintando e vendendo seus quadros. Gilberto era um marido fantástico, sempre antevendo os desejos e necessidades de Rosana. Contratou uma pessoa para ajudá-la mais de perto na administração de tudo, de forma que ela pudesse se dedicar mais à pintura. O tempo foi passando, e Rosana algumas vezes parava para pensar no quanto Deus estava sendo bom com ela, e agradecia todos os dias pela vida que tinha. Uma tarde, ela estava fazendo compras quando sentiu-se mal. Ligou para Gilberto e ele largou tudo o que estava fazendo para buscá-la no supermercado. Ela não queria, mas ele insistiu que fossem direto ao médico. Raramente um dos dois sentia-se mal, e Gilberto era muito cuidadoso com a saúde deles. Após uma consulta não muito longa, o médico pediu-lhes que aguardassem alguns minutos. Quando voltou, trazia uma expressão serena no rosto. Sentou-se diante deles e falou de maneira casual. A medicina é mesmo surpreendente. Há poucos meses atrás, só era possível saber o sexo do bebê após os 3 meses de gestação. Vocês sabiam que hoje em dia isso é possível bem mais cedo? Concluiu com um sorriso. Gilberto e Rosana não conseguiam acreditar. Ela estava grávida. Isso era o maior presente que eles podiam receber, e acharam que iria explodir de tanta felicidade. No tempo certo, e sem nenhum problema, Rosana deu à luz Luiz Felipe, um menino lindo como os pais, grande e saudável. Nessa época, a família já estava morando em uma nova casa, tão aconchegante quanto a primeira, só que com mais espaço para o novo membro, com piscina e muitos brinquedos pelo jardim. Rosana e Gilberto continuavam apaixonados como no início do casamento, e sabiam que envelheceriam juntinhos, felizes, curtindo o filho e os netos. Queriam apenas viver tranquilos e cercados de amor. Recebiam com frequência os avós paternos e maternos de Luiz Felipe, que não cansavam de paparicar o neto. Quem costumava vir visitá-los sempre que podia era Dona Helena, que transformou-se numa presença muito querida e sempre bem-vinda. Um dia ela voltou de uma reunião na casa de um amigo com uma carta para Gilberto e Rosana. Era a psicografia de uma mensagem de Fernanda, onde ela dizia que estava muito feliz com a união dos dois e que sabia que tudo aconteceria exatamente como aconteceu. Pedia a eles que vivessem suas vidas em paz, pois esse era o destino de ambos. Rosana e Gilberto ficaram muito emocionados e se abraçaram com lágrimas nos olhos, e a vida seguiu seu rumo, como tem que ser e como deve ser. Capítulo 19. Rosana estava sentada no jardim de sua casa olhando o filho brincar. A manhã estava fresca. O céu estava nublado e o perfume das flores se espalhava por toda parte. Como há muito tempo não acontecia, Rosana começou a lembrar do passado. Talvez tivesse sido o clima frio. Ela sempre achou graça como o cheiro de chuva e terra molhada a faziam lembrar de Valmir. Nunca mais tivera notícias e gostaria apenas de saber se ele estava bem. Decidiu enviar-lhe uma carta. Além de nostálgico, o manuscrito agora lhe passava a sensação de pessoalidade, proximidade e calor. Pediu que a babá ficasse com Luiz Felipe e dirigiu-se ao seu quarto. Enquanto pegava a caneta e o bloco, hesitou imaginando se estaria agindo certo. Mas quando começou a escrever, Rosana se deu conta de que não queria só saber notícias. Queria, acima de tudo, abrir seu coração para Valmir, como nunca havia feito antes. Queria apenas que ele soubesse. Querido Valmir, eu poderia levar horas buscando as palavras mais corretas para lhe dizer tudo o que sinto, mas concluí que as melhores palavras são aquelas ditas com o coração. Tantos anos já se passaram desde que eu vi pela primeira vez, mas quando relembro aquele momento, sinto como se tivesse acontecido hoje. Eu não preciso fechar os olhos para rever tua imagem passando por aquela porta, uma imagem tão nítida que tenho a impressão que se eu estender a mão conseguirei tocá-la. Lembro de cada detalhe de todos os momentos que passei com você. Vejo cada traço do seu rosto, seu sorriso, sua expressão séria de preocupação.
cada vez que percebi que estávamos próximos demais. A estranha reação que tive ao vê-lo, a vontade de estar com você sem sequer conhecê-lo, a dor profunda que afligiu meu peito, antes mesmo de saber qualquer coisa sobre você, me fizeram acreditar que a única explicação coerente para aquilo tudo era que já estivemos juntos em um passado distante e quem sabe ainda nos veremos no futuro. Dizem que os olhos são as janelas da alma e acho que é verdade. Algo em você me marcou profundamente, a forma como me olhava. Enquanto você dizia que não sentia nada por mim, que tudo havia sido um engano, seus olhos diziam exatamente o contrário. Você deve achar que me joguei nos braços desse sentimento no voo cego, mas não foi assim. Lutei muito contra mim mesma. Buscava sempre detalhes que me mostrassem que eu estava errada e que não existia nenhuma forte ligação entre nós. Buscava evidências do meu delírio, da minha ilusão. Mas quando nos encontrávamos e nossos olhares se cruzavam, toda a minha luta ia por água abaixo. Nunca comentei com você que um dia uma daquelas moças da loja de conveniências, com que eu jamais havia conversado, se aproximou de mim, pedindo desculpas pela indiscrição, e me perguntou se eu e você estávamos apaixonados. Eu quis saber por que ela achava aquilo, e sabe o que me respondeu? Que quando estávamos juntos parecia que à nossa volta tudo brilhava, como fogos de artifício. E ela ainda disse que não havia sido a única a perceber isso. Achei graça. Desconversei levando na brincadeira, mas quando saí de lá, tive novamente a certeza de que a química e a energia entre nós nunca foram frutos da minha imaginação. Ainda hoje, penso se tivéssemos feito amor. Seria um momento intenso, sublime e maravilhoso. Nos amaríamos com a pele e o coração. Meu corpo, minha mente e minha alma me dão essa certeza. A emoção e o sabor do nosso beijo me confirmam isso. Um dia você me perguntou por que havia sido tão importante para mim. As razões são muitas, mas eu diria que entre as principais está o fato de você ter me feito renascer e me tornar uma pessoa melhor. Através de você descobri a fé, a coragem, a determinação e a humildade. Descobri que a vida é muito mais e muito maior do que aquilo que estamos acostumados a enxergar no dia a dia. Que cada ser humano é especial e merece respeito, mesmo que não concordemos com ele às vezes. Que julgar quem quer que seja é um ato perigoso e injusto, porque cada um sabe de sua história, de suas dores e suas lutas. Aprendi com você a ser mais responsável e paciente, a olhar o mundo com mais tolerância. Entendi que posso e devo fazer uso do meu livre-arbítrio, mas também que devo arcar com as consequências de minhas escolhas. Deus nos deu o poder de pensar, de raciocinar, para podermos decidir e buscar nossa felicidade, e é o que Ele deseja para nós, e não usar nossa inteligência, nossa percepção dos fatos e do aprendizado que a vida nos proporciona, e ficar estagnado é um atraso no nosso desenvolvimento. Com você, descobri o amor verdadeiro, aquele que nada pede. Aprendi que o ciúme está longe de ser uma demonstração de carinho e amor. Ele reflete a insegurança, a insatisfação pessoal de quem o sente, o sentimento de posse, não o amor. O amor verdadeiro não tem nenhuma relação com o amor platônico. O segundo nunca se exterioriza, vive de fantasias e ideais. O outro vai à luta, tenta ganhar seu espaço, acredita nas qualidades de quem ama, mas não fecha os olhos aos seus defeitos. E mesmo quando percebe que não deve prosseguir, o amor verdadeiro jamais deixa de existir. Assim, é o meu amor por você, mesmo distante, feliz e consciente do caminho que escolhi. Rezo por você diariamente, desejo que esteja bem e feliz. Desejo que você tenha encontrado a paz e a harmonia junto à sua esposa e filho, assim como eu encontrei ao lado de minha família. Agradeço a Deus por ter iluminado meu caminho e colocado nele um homem tão maravilhoso quanto Gilberto, companheiro de todas as horas, e com quem sei que viverei feliz até o último de meus dias. Me emociono muito ainda com as lembranças, e se pudesse reviveria cada momento. É uma saudade gostosa. Claro que seria a realização completa
se eu pudesse ter vivido esse amor ao seu lado. Mas se isso não foi possível, guardo com carinho esse sentimento, e tudo que aprendi com você estará para sempre em meu coração. Uma vez você me perguntou se poderia me cobrar, quando afirmei convicta de que iria te esquecer. Pode cobrar, mas a resposta será diferente. Não consegui te esquecer. Hoje sei que nossos caminhos são opostos e aceito essa realidade com serenidade. Temos nossos compromissos assumidos no passado, você com sua família e eu com a minha, e devemos cumprir nossas missões com amor e sabedoria. Devo muito a você. Você é um homem de grande caráter, bom coração, responsável e honesto. É coerente com suas verdades. É sensível e está aberto às novas ideias, procurando sempre o crescimento e conhecimento. Tudo isso, com o tempo, foi me conquistando ainda mais. Tenho comigo alguns objetos que compramos juntos. São fragmentos de uma época que eu não quero esquecer. Estou em paz e feliz por conseguir dizer a você tudo isso. Continuaremos nossa caminhada, mas quero que saiba que existe alguém aqui que te ama muito e com quem você pode contar sempre que precisar. Jamais esquecerei que um dia você me escreveu um bilhete onde dizia que no final tudo dá certo. Quem sabe esse não é o final. Você sempre será o amor de todas as minhas vidas e algum além dessa. Acredito que ainda nos encontraremos. Um grande beijo com muito carinho. Fique em paz e seja muito feliz. Rosana. Final.